Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Sociedade Chesterton Brasil. Mais um encontro então da nossa história das histórias de detetive. Exatamente. Né? Então, pela primeira vez na série, fazendo uma parte 2. Parte 2, isso. Pois, afinal de contas, é um personagem que vale, ou querendo ou não, goste dele ou não, Isso. né? Há necessidade de fragmentar em duas partes, pelo menos, 2 momentos. E este personagem, conforme você leu no título, você que não é bobo nem nada, sabe que falaremos de Sherlock Holmes. Exato. No encontro passado, comentamos não apenas sobre Sherlock Holmes, mas até sobre o próprio Conde Drácula. Perfeito, tive aí um negócio que eu acho que aí nós fizemos uma coisa meio inédita, pretendo eu, num cenário nacional de comentários acerca de livros. Claro que na gringa é tanta gente também comentando livro que é capaz de alguém ter feito essa associação. Mas essa associação eu nunca tinha visto, não. Então, vamos lá. Já que descemos o macabro, falaremos sobre o quê? Sobre o aspecto menos agradável do detetive inglês, do gênio da dedução, Perfeito. que é o seu aspecto na melhor, da forma mais clara e objetivo possível dizer, o seu aspecto decadente. O aspecto... O Holmes é aquela coisa, né? A gente tem, inclusive, algumas pessoas reclamaram do livro que fez agora o Robert Downey Jr., o filme, aliás. Agora, 10 anos? Mais 10 anos. Eu sou o cara que tem esse azar agora, assim, de 20 anos atrás. E alguém falou assim, mas ele fez um Holmes parecido com o Homem de Ferro. Olha, eu acho até que não. As histórias trazem um Holmes muito mais ativo do que querem vender, né? Eles querem vender o Holmes como aquele cavaleiro de poltrona. Mas tem uma coisa que eu acho muito boa no Holmes do Robert Downey Jr. nos serve aqui. É claramente um homem convencido da própria habilidade e que eu acho que o roteiro foi muito feliz colocando o Holmes em alguns ridículos ali, né? Então, aquela cena da Erin Adler, né, que pega e aí bota ele pra dormir, ele acorda de uma maneira vexatória É isso que tem que acontecer com um cara que se acha demais. E o Holmes parece que em alguns momentos ele tá demais. Aí o próprio Watson do Jude Law, que é, na minha opinião, humilde opinião, é a melhor retratação do Watson já feita. Eu gosto do Watson do Jude Law. É um cara ativo, como a gente espera que seja um militar. Que puxa as orelhas do Sherlock, que é completamente de acordo com o que a gente vai tratar hoje, né? Que são as histórias da ponta final ali. Isso. As aventuras do fim de carreira, perfeito, da morte e ressurreição. Que eu acho que é um pouco o ápice da história. Decadente é o personagem, decadente não é a qualidade das histórias. Exatamente. Certo? Então talvez até isso tenha dado a intuição para alguns autores com a figura do detetive noir, né? Ou seja, que às vezes o pior lugar existencial para o meu personagem talvez seja o mais interessante para o meu leitor, para olhar as entranhas do drama que vive o herói ferido. Isso é interessante. Guardaremos um episódio para falar do detetive noir, do detetive da investigação do sujeito que voltou da guerra para virar um investigador privado, mas traremos isso. Comente aqui, peça aqui as melhores indicações, desde filme à leitura, dessa história de detetive noir. Já aproveita também, já que a gente tá falando isso, eu sei que você já tá gostando desse vídeo, dá a tua curtida aí. Isso certo? Ajuda muito o canal, leva esse vídeo para bem mais gente. Exato, comenta aí qualquer coisa, comenta bem legal, pessoal. E não deixe de compartilhar também, marcar o sininho, se inscrever, porque só vem coisa boa daqui, certo? Isso é batata, eu confirmo para vocês. Eu vou me permitir uma digressão agora que tu falou isso, tu falaste e me veio na cabeça. Porque tu disse assim, a questão do detetive que volta da guerra e vira detetive particular e papapá. Cara, tem um detetive que se encaixa à perfeição disso, tá rolando o livro agora. Agora há pouco foi lançado, né, a versão em português do último livro desse, que é esse personagem detetive aí da J.K. Rowling, que é o Robert Gilbert, que tem um elemento, inclusive, do meio noir, meio tétrico, meio decadente, que não tem uma perna, né? Então, quer dizer, ele tem essa coisa da deficiência, ele tem que correr atrás das pessoas. Imagina tu correndo atrás de um criminoso com uma prótese. E ele passa mal, e ele é interessante. Mas isso fica para uma outra história. Só uma coisa que eu achei interessante comentar. Bom,
Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, como tratamos ali aos momentos finais do encontro passado, há um aspecto vicioso em sua necessidade de desvendar mistérios. Comentamos até que ele passa ali temos as cenas onde ele simplesmente olha para os sujeitos. Isso assado, espera e diz: batata, 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 cebola, é isso, isso, isso e isso, tá aí, tá resolvido. Foi a tua irmã, foi tua tia, foi teu primo. Perfeito. Procure o colar que está em tal lugar com tal pessoa. Exatamente. Ele só chega. E o que ele prefere? Aqueles casos que já não estimulam, que não desafiam seu intelecto. Ele prefere se jogar na perdição. Ele vai botar o moletom de capuz dentro de casa, ele vai chutar a lixeira, ele vai bater no cachorro, ele vai cair na droga. Exatamente, ele vai cair na droga, vai usar uma soluçãozinha, para quem não sabe, em dos tempos. O pessoal comprava cocaína em farmácia, só que pelo que parece da história, o pessoal não fazia como hoje em dia, infelizmente. Não era pozinho mágico. Não era pozinho, não era inalado, né? Infelizmente, pessoas que têm esse problema. Mas quem tinha esse problema na época fazia uma solução e aplicava com seringa, pelo que era compreensível, bem nesse cenário que tem, por exemplo, da heroína, que tem esse tipo de aplicação, esse tipo de coisa. Mais firme no popular. Exato. E aí ele aí ficava na adrenalina para suprir aquela adrenalina que os grandes casos desafiadores que realmente... Para sair daquele marasmo cerebral que ele se encontrava, né? Exatamente. Então é como se o cérebro dele... E aí qual é que é um ponto que nós... Isso na nossa visão, de alguma forma uma afronta, né? Pense numa ideia de divindade, pense numa ideia de transcendente, de criador, certo? Desde o mundo clássico até do pensamento judaico-cristão, que você quiser. Mas o fato é que eu tenho um cara que vive, quando não é oferecido para ele o que ele quer, ele vive uma antivida. E isso parece que daqui a pouquinho está pedindo uma punição. Na verdade, é ali um exemplo, uma ilustração, uma imagem muito forte que o nosso estimado Sir Arthur Conan Doyle nos dá. Porque o que ele está demonstrando ali? Que o objetivo dele não era ajudar ninguém. Isso exatamente. Mas sim estimular acalmar cabeça, seu desejo, sua necessidade de estímulo. Perfeito. Né? O que não dá para dizer talvez do Watson, né? É também um paralelo, caro professor Rodrigo, é um paralelo ao próprio sentimento que o autor tinha perante a seus leitores que não queriam largar o osso, professor. Podemos dizer, então, que quando o nosso Sherlock Holmes não se importa em ajudar os outros e só quer mais uma dosezinha da sua droga, perfeito. Ele é aquele leitor que só quer mais uma paginazinha. Exatamente. E aí talvez a gente faça uma distinção de dois tipos de leitores, né? O homem que quer utilizar a história para acessar como que um portal de grandes ideias e grandes arquétipos que ele já visitou em outros lugares e outras histórias, e aquele cara que simplesmente quer a história seguinte, certo? Porque assim, o cara que vive essa primeira... a coçadinha. Exato. O cara que vive essa primeira experiência, ele sabe que esse personagem não é o único da literatura universal a ter essas características. Não, e mesmo esse leitor, ele sabe que a primeira leitura, numa boa história, perfeito, só arranha até um grau de profundidade. Exatamente. Que um bom escritor que o prendeu, provavelmente, não, isso aqui eu acho que vale a pena eu dar mais uma lida nisso aqui. Depois que acabou de ler assim, vou olhar de novo agora sabendo e vou ver o pessoal que gostaria de ler mais do que ler, deve ter sentido isso, por exemplo, quando assiste ali o filme O Clube da Luta. Perfeito. Que mostra que é o tipo de obra ali do imaginário moderno, saiu muito recentemente, como diria o professor Rodrigo, tem só 20 e poucos anos. 20 e poucos anos, isso aí é ontem, pra mim é ontem. Eu fiz história, né, pessoal? De base eu sou formado em história. É filme, afinal de contas, né? Então não pode ser antigo. Exato, concordo, gostei do que mas que... Então, boas obras, elas pedem uma segunda apreciação. Exato. Uma terceira, isso é o maior serviço do personagem. E ali temos nosso autor, então, de certa forma, indignado, demonstrando, então, que seus leitores
não estavam interessados em leituras, Opa! mas em um jogo de espelho e fumaça, Exatamente. em uma picadinha. Gente, isso aí é o negócio do autor, é o leitor. E alguns já diriam, eu acho que alguns já diriam assim, ó, eu lembro do professor Rodrigo Gurgel dizendo isso, eu concordo com ele. Ele diz assim, ó, existe uma imaturidade do leitor, aonde na verdade ele está nem procurando uma experiência do real possível, nem sabedoria em nenhum sentido. Ele só quer satisfazer, né, um desejo de identificação e consolo. É isso que ele quer. Ele quer que o final que ele almeja se concretize. Exatamente. Ou que ele se veja retratado de alguma forma, de uma maneira positiva na história. Que é essa história de se ver retratado. Uhum. Há uma paródia disso, né? Me perdoe os desafetos, mas que comenta hoje em dia que o pessoal, para eu me sentir representado, o sujeito tem que estar de óculos e bigode na história. Isso agora. O cara deve ser a cara, ou coisa do tipo. Como é que eu vou gostar de tal história se eu não estou representado? E quando nós crescemos, né, posso falar isso que é uma outra época, pelo amor de Deus, a gente via os ratos motoqueiros de Marte, que eles eram marcianos, ratos e motoqueiros. Eu assistia isso. Entendeu? E a gente achava que a gente era ratos motoqueiros de Marte. Isso eu não cheguei a pensar, mas eu gostava muito deles. Mas a gente olhava eles e conseguia se imaginar sendo um deles. No mínimo um motoqueiro. Não, mas enfim, aquele que era os dinossauros lá, meio robozão também. Perfeito. Tinha os bazuca no lugar do braço. Power Rangers? Não. Que eram os Megazord? Não. O que eu tô falando era um desenho mesmo, que os personagens eram dinossauros bombados assim e tal. Isso eu não Mas anos 80, 90 ali, né, pessoal? A coisa era bem criativa. O pessoal era positivo. Né? Então, mas era isso. Então tinha toda sorte de personagem que era antropomórfico, né? Isso é verdade. Tartarugas Ninja, né? Exatamente. Eu sou o Rafael, eu sou o Donatello, pô. E cara, eu não sou uma tartaruga. Exatamente. Muito menos um ninja. Pô, total. Né? Exatamente. Eu não moro no esgoto e como pizza com garfo, porque senão é uma medalha. E eu acho assim, ó, tu tá pensando, eu acho que o autor pode ter esse bonito, eu acho bonito que ele pense assim, poxa, eu nunca vi um personagem dessa etnia. Eu nunca vi um detetive sem a perna. Então, para um menino deficiente, para alguém que passou por isso, ver um personagem sofrendo, mas fazendo sem uma perna. O elemento central é que divide uma limitação. Uma limitação. Perfeito. Uma característica porque, geral. Por mais que eu diga, não, porque ele tem a mesma semelhança fisionômica, é descrito fisionomicamente como parecido, ou representado na tela como fisionomicamente, né? Em termos bem fisiológicos mesmo, parecido, são aflições que eu não comum, que eu não divido. E aí entra um ponto importante. E aí o que importa mais? Entender o que é fundamentalmente humano ou a exteriorização mais em algum grau indiferente? Essa diferença também que traz uma riqueza ímpar pro sujeito, porque também a minha vida eu sei como é que é. Agora, como é que é a vida dos outros? E justamente nesse diferente eu posso conhecer. Eu acho a questão da representatividade legal, eu acho bacana, mas não pode nunca ser a preço da qualidade artística. E o cara querer ser lido porque tem representatividade. Leia o meu livro porque alguém está representado. Se representa o personagem fazendo ele ter profundidade humana. Isso eu acho também. Tendo dificuldades profundamente humanas em qualquer sujeito. Então, o cara é escorraçatá, então tá. Não precisa dizer por que ele é escorraçado. Porque aí eu posso ter o mesmo sentimento de rejeição. Qualquer um que experimenta o sentimento de rejeição de um grupo, por seja lá qual característica que tiver, então eu boto que a característica do cara é que a cabeça dele é um ar-condicionado. Perfeito. Porque ninguém tem isso, mas todo mundo tem as consequências de ser visto como, ou pelo menos se perceber como a parte estranha, Perfeito. como alheio ao grupo. E todo aquele que já foi excluído de um grupo pode experimentar as lições que o autor traz. Perfeito. As meditações e as possíveis soluções de como lidar com aquilo. Exatamente. Eu vou dizer, agora eu me lembro de uma experiência... Para isso serve o Mundo das Fadas, afinal de contas. E assim, e as coisas análogas a ele, porque para mim,
por exemplo, a leitura de O Sol é para Todos, certo? Me fez pensar em várias coisas. E é claro, para quem não sabe, a história passa ali também um drama, né, de um homem negro que é acusado injustamente de estupro. E, cara, o livro consegue te entregar em algum grau a experiência de estar sob essa vigia constante social e a desconfiança de todos. Seu eterno suspeito. Exatamente, eu não sou negro, mas para mim aquela experiência de pensar o que é viver numa circunstância daquela, né, e o que era para aquele homem e os desdobramentos da história, nossa, que enriquecimento, que coisa interessante, né? Sim. Então, assim... Uma lição de compaixão. Exatamente. Tanto que o pessoal fala de por favor, empatia, pessoal, né? Parem de usar o termo empatia em português. Falem compaixão, pelo compaixão, amor de Deus. compaixão, exatamente. Já que simpatia já é entendida por todo mundo por outra coisa, compaixão. Vamos usar compaixão, pô. Que nem a história do gratidão, né? Quer dizer, empatia, eu vou me pôr no pé dos outros. Não vai te pôr no pé de ninguém. Não vai te pôr no sapato de ninguém. Exato. Tu vai pressupor que o sujeito vai agir do jeito que tu agiria. Exatamente. Até porque, para além da diferença, as pessoas... Isso é sobretudo, né? É um ser humano que está diante de mim. Com pernas, sem pernas, de uma outra etnia. Mais compaixão, uma condolência mesmo. Cara, de se condoer. E entender que o bem dele, no fundo, ser justo com ele leva a humanidade inteira, né? Exatamente. Então, E bom, vendo todos esses aspectos que devem ser observados ali, tanto pelo leitor quanto pelo próprio autor, vamos retomar um pouquinho ao nosso Holmes. Perfeito. Então, a gente quer trazer para vocês a ideia, em grande parte, esse conceito de Nêmesis, certo? Que para alguém que acha que é uma coisa que surgiu com Resident Evil, algumas pessoas vão entender essa referência. Talvez um passo atrás. Pessoal, vou me intrometer. Por que vamos falar de Nêmesis? Isso. Porque para resolver a necessidade de ópio do Sherlock, ele precisa então de um inimigo à altura. Exatamente. Né? É a placa tectônica contra a placa tectônica e eles vão se pechar e quem não é do Rio Grande do Sul não sabe o que significa essa expressão. Eles vão colidir e dessa colisão é que a montanha cresce. Né? Talvez a gente tenha chegado num então outro vai formar o relevo. Exatamente, vai ter um outro estado da arte com o personagem Sherlock Holmes a partir do surgimento do seu Nêmesis. Que é o... Moriarty. Nosso professor Moriarty. Exatamente. O gênio do crime. Exatamente. Ou pelo menos da elucubração sem vergonha. É a contraparte do Holmes que decidiu servir. Olha, não é nem a questão do crime. É que exatamente, o objetivo dele não é ser criminoso. É fazer o que ele quer. Ele é o Coringa do Sherlock Holmes, né? Perfeito. Exatamente. Para quem não sabe, ele de um jeito que os fãs de Sherlock Holmes, que não são muitos, mas existem, vão ficar extremamente satisfeitos com a analogia, mas ele seria, então, para quem conhece o Batman, uma espécie de Coringa do Sherlock Holmes. Com certeza. Né? Ele é a versão caótica daquele homem de ordem, mas que joga um xadrez tão bom ou melhor que o nosso caro Holmes. Não é, exatamente. E o desenlace, inclusive, do conflito de ambos, o que é o Nêmesis na mitologia? Talvez valha a pena falar isso aí, né? A Nêmesis, na verdade, certo? Que é uma divindade, né? Também aqui, né? O professor Vitor pode pegar e me complementar isso que eu estou colocando, mas que é uma divindade, sobretudo, que faz o papel de ser a deusa da vingança e da punição. É a Filha da Noite. Filha da Noite, exatamente, de Nix. Né? Então, de um dos frutos do caos primordial, perfeito, a noite. E esta noite, então, tem ali a vingança, também conhecida como Nêmesis, como sua filha. Né? E ela é, na verdade, uma espécie de providência, por assim dizer. Né? Então ela seria a espada da justiça, né? Principalmente ativa contra os seguintes casos: aqueles que vão contra as vontades de Deus, as deliberações do oráculo de Delfos, por exemplo, né? Que na verdade sempre acaba mal, mas de qualquer forma vão contra a vontade expressa dos deuses. Que é outro capítulo, que é sobre fatalismo, mas nós não vamos falar disso hoje. E aqueles sujeitos que traem ou têm um ubre muito grande, como o nosso
Narciso, o narcisista, Exato. né, que é, por Nêmesis, castigado a apaixonar-se pelo próprio reflexo. Né? E então, tendo uma vida vazia, sem poder ter seu reflexo como amor, sem poder se tocar, né? Sem poder bastar-se a si mesmo, né? Talvez seja a forma Ele morre vazio e triste e chateado. Na tristola. E temos aí, então, daí dessa encarnação, de certa forma, não obrigatoriamente encarnação, mas personificação, deificação da vingança, temos Nêmesis. E tratamos na literatura, né, como na psicologia, ao bom exemplo de todos os nomes gregos, como Narciso, Édipo e tantos outros. Tratamos então essa figura antagonística, essa potência inversa, né, que vem para justificar a coisa e anular, para zerar as contas. Exatamente. Restabelecer a ordem, né, que foi balançada, foi estremecida por essa soberba desmedida, que é a tradução em algum grau de híbris, certo? Então aí entra essa divindade e a gente percebe que em algum grau essa também é a leitura, de alguma forma, não só sobre o que é o Holmes, né, vivendo essa natureza, essa coisa contra a natureza, que é reduzir-se a uma potência que ele possui de fato, muito bom a coisa de dedução, ele reduz-se a isso, certo? E por outro lado, talvez seja uma leitura sobre o que Holmes e os seus sequazes, os seus fãs ardorosos precisam. Né? Exatamente. Tem que acabar, então, esse idílio tem que acabar. É que nem o jovem. O jovem tem que acabar, isso é verdade também. Então, para amadurecer, né, pessoal? Então temos esse contrapeso na figura do Moriarty. E que serve para isso, então. Né? Ele tanto... Bom, vocês... não bastava a droga, né? Nesse vício. Então você vai ter assim, ó... Se você não vai se matar na droga, você vai conquistar o mal que lhe cabe. Perfeito. Então temos a figura do professor Moriarty realmente sendo como esta providência da justiça, este Nêmesis que vai levar Sherlock Holmes à morte. Né? Para quem não sabe, spoiler, Sherlock Holmes morre. Porém, ele era escrito por um sujeito. Ele tinha fãs. Ele tinha fãs que quando morreu vestiram um luto em Londres. Perfeito. Pessoal dessa idade vitoriana toda a Inglaterra. Escreveram cartinhas dizendo ou tu revive o Holmes ou eu te desvivo. Perfeito. Pro nosso querido autor. A soltura apanhou na rua, será? Apanhou, né? Apanhou na rua de senhora. Tomou bolsada. Não tomou cadeirada, mas tomou bolsada. Exatamente. Não vai ficar datado esse comentário. Bom, então assim, qual é a grande lição desse final do Sherlock Holmes? É o que trouxemos então até aqui nesse começo do episódio, né? Então, as histórias do detetive, a grande lição no arco, no acúmulo de todas as suas histórias é que leia o que você está lendo e pare com essa coceira de ter que ler mais um pouquinho, mais uma coisa nova. Aprecie o que tem. Exatamente. Né? O amadurecimento, acho que o autor maduro, o leitor maduro é isso. Você, na verdade, uma coisa que eu achei muito legal, uma vez que perguntaram para o Lewis qual era a versão do Siegfried, né, do Anel dos Nibelungos que ele gostava. Eu disse assim, cara, não tem versão. Eu interiorizei a lenda, eu interiorizei o mito. Existe uma dinâmica internalizada em mim que é... Há um universo simbólico, Exato. Relações, inter-relações que existem ali. Exato. E que, no fim das contas, pouco importa os pormenores de como se conta, de como se pinta aquele quadro. Exato. A questão qual é a sua imagem preferida de Nossa Senhora? Isso, exatamente. Quer dizer, exatamente, mesmo que eu possa ter uma imagem preferida, não tem problema,
mas a gente sabe que a história vai muito além daquela E imagem. que provavelmente é outra imagem, claro, considerando, né, um mínimo de respeito à retratação do que deve ser retratado, Perfeito. contanto que bem retrate. Deve- Ora, deve todas são fazer- perfeitamente válidas. Aliás, é bom que existam várias para que diferentes pessoas possam ser perfeitamente tocadas pelas representações. Exatamente. Né? Exatamente. Mas é isso que a gente tem que tirar. Então, acho que a grande lição no arco de Holmes, no fundo, é aprenda a ser um bom leitor. Né? Ótimo. Saiba detectar seus vícios, né? E controlar seus impulsos e entender até onde você está fazendo algo para o bem e até onde você está alimentando seu ego, seus impulsos e seus vícios. Exato. Entre aspas, não alimentar a doença. Exatamente. Né? O negócio assim, vale a pena ler qualquer coisa. Olha, eu acho até que vale a pena ler qualquer coisa que não seja imoral, mas eu acho que não vale a pena ler de qualquer jeito. Exatamente. Não, na verdade, nesse caso, não lendo de qualquer jeito, mesmo imoral, né? Que a gente vai ter o exemplo negativo. Aquela coisa, é claro. Claro que considerando que daqui tenha que eu tô falando- um mínimo de estrutura e qualidade, né? Que não seja imoralidade pela imoralidade. Eu tô falando que é pornografia, né? Tá. Isso aí que A descrição de como, É. de como as partes se encaixam. Você sabe muito bem de que tipo de livro eu tô falando aqui. Eu estou no mundo literário. Tem livro que é nesse tom. Então, tirando isso, eu acho que Essas baixaria. baixaria mesmo. Não tem nada na história, tem aquilo ali para estimular os exatamente. baixos sentidos, né? Exatamente. Os estímulos. Ou melhor, estimular os sentidos de maneira baixa. Ou o sentido, a energia do ventre baixo. Pode ser, exato. Baixo ventre. Ou, em outras palavras, reduzir uma figura humana a isso, né? Não é um personagem, uma caricatura, né? Enfim, não seja um doente, por favor. Isso, exato. Seja humano. Exato. Se você vai ler, por favor, nutra as potências de sua alma. Seja Exato. alguém maior, melhor. Pense a respeito de algo e não fique formando imagens que, pelo amor de Deus, você pode adquirir com uma caneta e um estojo, usando a caneta e um estojo. Perfeito, exatamente. Era só, professor Rodrigo? Eu acho que eu ficaria por aqui, até porque há um sem mundo de coisas que dá pra falar, certo? Eu só faria um comentário, uma ode a Sherlock Holmes, porque assim, queremos falar o que queremos falar, outros personagens, né, de investigação e história de mistério e crime vieram e complementaram e enriqueceram esse universo, mas olha, se não fosse uma grande obra... Haveria Padre Brown sem Sherlock Holmes, professor Boa Rodrigo? pergunta. Haveria tantos outros personagens... Haveria Poirot sem Sherlock Holmes, professor Então, Rodrigo? eu não sei, eu acho que pelo menos se tiver... Eu não sei. Porque, olha, pra mim, justamente essa comoção, como a gente está comentando aqui, né, e nós estarmos hoje falando mais de 100 anos depois da criação do personagem, e depois de tudo que se criou, exatamente, depois de tudo que também se criou depois do personagem, nós estamos aqui ainda hoje falando dele, e acreditando que não dá pra passar pra outros personagens sem falar deste personagem. O terceiro maior detetive de toda a ficção, né? Nossa, que Sherlock Holmes, aqui ó, top 3, Sherlock Holmes, Scooby-Doo e Batman. O Batman, tá? Então ele é o terceiro lugar. Inclusive tem episódio de Scooby-Doo que junta todos, pra vocês verem só. Então, na próxima semana, nos encontramos aqui para falar de Scooby-Doo? Não será de Scooby-Doo. Mas nos encontramos no próximo, não sei se na próxima semana, mas torcemos para que em breve, para olhar, então talvez para, quem sabe, Agatha Christie, quem sabe outros autores. Ainda temos muita coisa para conversar nessa história das histórias de detetive, mas, é claro, não podemos deixar de ter esse ponto de partida, que é Sherlock Holmes, né, que, querendo ou não, vai ser a primeira, digamos assim, história universal de detetive. Exato. Ali o Ocidente descobriu que ele não podia passar sem uma boa história de crime. Exatamente. Tá certo, pessoal? Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.